Oi, meus amigos. Eu resolvi fazer uma websérie muito bacana para o nosso canal do YouTube, dando um outro prisma, uma outra leitura de como que você pode estar se enxergando ou se relendo ou até se descobrindo ou redescobrindo durante essa quarentena. Eu tenho percebido que as pessoas estão muito perdidas, que as pessoas muitas vezes buscam apoio, estão buscando aconchego. E nesse período onde a gente está tendo oportunidade e tempo, né, para se reinventar, para poder olhar para dentro, e muitas vezes não só olhar para dentro da gente, mas olhar para o cunho familiar, olhar para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos bichinhos, para as nossas plantas, esse espaço de tempo, eu convido vocês a virem fazer uma releitura comigo. Eu sei que tem muita coisa maluca acontecendo aí fora, eu sei que tem muita coisa ruim até nessa pandemia que a gente vem vivendo, mas eu queria te fazer um convite para que, diante desse espaço de tempo, desse vácuo, desse vazio entre um jeito que a gente era e o jeito que a gente vai ser, ou o mundo vai ser, ou o nosso futuro vai ser, a gente possa aproveitar da melhor forma possível para fazer uma releitura, se reinventar e olhar também que tem muita coisa boa que vem por aí. Lógico, de maneira nenhuma não quero fazer nenhuma alusão de que eu estou ignorando a dor do outro, de que eu não estou entendendo esse momento da saúde. Eu entendo sim, e realmente fico bastante sempre tensa, preocupada, mas por outro lado, eu penso que também é um momento da gente dar uma pausa, da gente fazer uma grande reflexão se tudo aquilo que a gente vivia era realmente aquilo que a gente queria viver e se era a nossa verdade ou se era aquilo que te faz feliz. Então talvez esse momento possa ser um momento de reflexão para você parar e pensar o que me faz feliz. Em cima disso, nós criamos aí uma série de vídeos e que eu espero possa estar te ajudando. Bora lá! Bom, para começar a falar um pouquinho, né, não tem como a gente falar de se reinventar sem falar de mudança e sem olhar para tudo aquilo que a gente tem mudado durante esse período todo que a gente está em confinamento ou que está nesse distanciamento social. Então eu resolvi trazer para esse primeiro vídeo um conceito que me ajudou muito quando eu consegui entender. Quando eu comecei a ter contato com ele, que a gente sai daquilo que a gente acredita que não é racional, não é previsível, para algo que vira racional e previsível. Ou seja, se eu fosse falar, você sai do inconsciente para o consciente. E esse conceito é sobre o processo de mudança. É muito bacana quando a gente entende que o processo de mudança, ele é um processo natural. Se a gente olhar a natureza em volta e olhar como é que é a evolução das espécies e olhar a plantinha crescendo, a gente vai ver que tudo muda o tempo todo. Só que nós, como seres humanos e conscientes e que usamos o raciocínio, a gente acaba, de uma certa forma, fazendo com que o nosso cérebro ele se iluda e nos iluda de que a gente não precisa mudar. Por quê? Porque se eu não mudo, eu viro uma pessoa, eu aprendo a fazer algo, esse algo que eu aprendo a fazer, eu transformo em algo automático, ou seja, eu não preciso gastar energia, eu não preciso reinventar, eu não preciso aprender. O cérebro tem várias armadilhas, gente, que colocam a gente muitas vezes numa situação de conforto, numa situação de que você não quer fazer diferente porque você entra naquele modelo que é o modelo que você já aprendeu. E esse modelo que você já aprendeu, geralmente a gente só repete porque é mais fácil e eu gasto menos energia. E uma das funções do cérebro é fazer com que você gaste menos energia ao criar conexões neurais, que a gente fala, né? Por isso que aprender é tão difícil e por isso que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de fazer essas conexões. Agora, quando a gente aprende, o que a gente faz? Repetindo a história, a gente nega muitas vezes que precisa mudar, que precisa evoluir. É como se eu, de uma certa forma, negasse que eu preciso fazer diferente. Isso tudo eu não vou trazer as descrições neurais, enfim, para poder falar, porque meu papo com vocês é um papo direto, prático e reto. Moral da história: o processo de mudança ele é um processo muito previsível.
ele é algo que tem partes que a gente chama de finalizações para partes que eu chamo de novos começos. Ou seja, eu deixo de fazer algo para começar a fazer outro algo, novo e diferente. Só que entre o que eu conheço versus aquilo que eu não conheço, é diferente, te dá medo, assusta. Por quê? Porque você ainda não aprendeu. Então o cérebro, nesses primeiros momentos, ele quase que nega essa necessidade da gente mudar. Só que o que ninguém explica pra gente muitas vezes é que, como nós não somos máquinas, não somos feitas de nenhum sistema binário, o nosso cérebro, entre aquilo que ele sabia versus aquilo que ele precisa saber, tem um vácuo, um vazio. E esse vazio é um período de tempo do qual nós damos o nome de transição, ou seja, algo está finalizando para algo começar. Só que aqui não tem uma chavinha liga-desliga. O que acontece? Eu preciso de um tempo para ir construindo um novo processo dentro do meu cérebro, uma nova conexão. E esse tempo de construir é o que a gente chama de transição, entre algo que a gente finalizou e algo que a gente vai começar. Esse processo de transição, a qual nós damos o nome de zona neutra, ele é um tempo. É o tempo que você demora entre aquilo que você sabia versus aquilo que você precisa saber, o que você quer saber. Esse tempo, ele é relativo. Ele é relativo para cada indivíduo. Ou seja, diante de uma determinada mudança, eu vou pegar uma mudança simples, uma mudança de casa, por exemplo. Você está terminando o contrato numa casa e você precisa mudar para uma casa nova, ok? Entre você começar a empacotar as coisas, organizar as coisas, contratar o caminhão e tá com tudo pronto na casa nova, tem um período para que isso aconteça. Por quê? Porque nesse período de transição, você faz a mudança, você joga coisa fora, você desencaixota as coisas, coloca em lugar diferente. Então, entre o que funcionava e o que precisa funcionar, é um período de tempo. Mesmo como uma mudança física como essa, entre mudar de casa, vocês podem perceber que tem pessoas que se organizam muito rápido numa casa nova, num espaço diferente, ou pessoas que demoram, às vezes anos, tem coisa encaixotada de anos na mudança que ainda não foi aberta, caixas que ainda não foram abertas. Ou seja, esse período de transição, ele é individual, porque depende do quê? Da sua história, das suas vivências, das suas memórias e como você está se adequando nesse novo modelo, seja ele o que for. Então você tinha um modelo antigo e você começa um modelo novo. Para isso você vive um processo de transição. Esse processo de transição, como ele é individual, cada um de nós vai ter uma leitura, vai ter um tempo. E por que eu trouxe o processo de mudança? Porque é exatamente isso que a gente vem vivendo hoje. Nós conhecíamos o mundo de um jeitão de ser e hoje nós temos um mundo num outro jeitão de ser, que a gente nem sabe ainda como é que vai ser. Mas nós estamos aqui nesse processo de transição entre um modelo e um modelo antigo e um modelo novo. Esse processo de transição é o que nos causa medo, é o que nos causa muitas vezes insegurança, porque você não sabe o que vai ser. O cérebro, ele é baseado muitas vezes na memória, em tudo aquilo que você criou. E essas memórias dependem da sua vivência. E essas vivências também são individuais. Então, esse período te causa perda de identidade. Como é que vai ser? Será que eu vou ser mandado embora? Será que meu negócio vai falir? Como é que eu vou fazer com as crianças? Como é que vai ser em casa? Como é um monte de coisa. Então, esse período de transição é o período que nós estamos vivendo hoje com a quarentena. Como é um modelo novo, ninguém sabe ainda. Vai se chegar no modelo. As coisas vão chegar a se acomodar num modelo novo, que vai ser bem diferente do que a gente viveu e que nunca mais vai ser do jeito que era. E qual que é a sacada desse modelo novo que a gente não sabe? É aproveitar esse período de transição que nós estamos hoje para fazer coisas para você, diferente. Então vale uma releitura, vale uma reflexão. Por isso que nesse momento, o que acontece na nossa vida? Nós estamos dentro do nosso ninho, da nossa casa, com os nossos familiares. Então, possivelmente, quando eu falo uma releitura, e eu sou uma pessoa muito otimista, olhando sempre o lado cheio do copo, o que de repente você pode trazer para esse momento de transição, onde você está perdido,
muitas vezes desmotivado, muitas vezes, por mais que você esteja em casa, você se sente sozinho. O que você consegue fazer de conexões e de coisas que você pode gastar o seu tempo nesse período de transição que pode te trazer segurança, que pode te trazer motivação, pode te engrandecer? Por isso que eu venho falando para as pessoas, leiam, façam cursos. É legal porque você mantém o cérebro funcionando com coisas boas, ao invés de ficar só ouvindo um monte de notícia ruim, ao invés de ficar só olhando coisas ruins, ao invés de ficar reclamando, vamos olhar para frente. Aprende a fazer coisas novas, aprende a cozinhar, se você não sabe, aprende a fazer uma pintura, arruma a casa, organiza armário, dá mais atenção para as crianças, cuida do seu bicho, aprende a plantar uma plantinha diferente. Ou seja, aproveitando esse momento de transição num contexto positivo, que é o contexto que eu gosto de usar, crie e recrie novas formas de passar por ele. Então, o que eu queria que ficasse desse vídeo, enquanto conceito, é que mudar é natural. Dói, é difícil, mas tem muita coisa legal também que possivelmente por a gente não ter tempo a gente não estava observando. Então a escolha fica para você. Você quer olhar pelo lado bom ou quer olhar pelo lado ruim? Você quer fazer diferença para você, para sua família e para os outros de uma forma positiva ou negativa? Lembrando que o processo de mudança nada mais é um modelo que se finaliza versus um modelo novo que se inicia. E esse modelo novo que se inicia, você precisa passar por uma fase que chama de transição. O meu convite para você é: como que você quer passar por essa fase?